Fala aí galera, tudo bem com vocês? Marcelo Alves aqui e hoje eu vim para falar um pouco sobre os monitores de áudio MR4 da Edifier. Aqui é a caixa passiva, bonita, simples e super elegante. Temos aqui a caixa toda feita em MDF. Na parte de trás temos o duto de ar, os conectores onde conecta com a caixa ativa. A caixa ativa manda sinal para a caixa passiva. Aqui é a parte de baixo também da caixa, super bonita. Essa caixa ela vem com um tweeter com diafragma de seda de 1 polegada, com revestimento especial, com amplificador classe D e um woofer de 4 polegadas. Diafragma com mica adicionado ao cone mantém uma audição de detalhes mais naturais e fortalece a rigidez e a dureza do cone para aumentar a baixa frequência e estender a profundidade dos graves. É um pouco diferente a caixa ativa da passiva. Na frente temos aqui duas entradas, uma auxiliar e uma de fone de ouvido, o que é muito útil, principalmente quando você está gravando, produzindo. Temos um botão giratório, quando carregado, quando pressionado durante algum tempo ele liga e obviamente fazendo ao contrário desliga. E também é possível trocar para o modo música e o modo estúdio somente com um toque. Muito bonito esse alto-falante, o designer dele. Aqui o tweeter novamente. Vamos aqui agora olhar para a parte traseira da caixa, do monitor. Temos aqui um conector para ligar a caixa passiva. Também temos aqui a entrada TRS balanceada, RCA. Temos também dois knobs aqui para regular o grave e o agudo, um duto de ar, cabo de energia, e é isso. Temos aqui novamente dar uma olhada aqui na caixa, super estilosa, super linda, uma do lado da outra, pequenas no tamanho, grande no som. Bom, depois dessas especificações técnicas, eu quero compartilhar as minhas impressões com o uso dos monitores MR4 da Edifier. Eu recebi esses monitores já tem alguns meses e desde então tenho utilizado no dia a dia, para ouvir música, para assistir vídeo e também para minhas produções musicais. Eu não sou um produtor musical, mas sou um compositor e como tal acabo utilizando algumas ferramentas de produção. Primeiramente eu quero falar um pouco sobre o meu uso doméstico das caixas. Eu comecei a escutar frequências, instrumentos, comecei a ouvir coisas que eu não ouvia antes de ouvir as músicas com essas caixas. Já utilizei algumas outras caixas, já tive acesso obviamente a outros modelos de caixas de monitores, já utilizei algumas para gravação, mas essas caixas, como elas estavam em estúdio, eu nunca tive a oportunidade de usar elas no âmbito doméstico. Utilizando a MR4 da Edifier aqui em casa, eu ouvindo os álbuns, parecia que eu estava ouvindo pela primeira vez. Álbuns que eu ouvi a vida toda, pareciam que eu estava ouvindo pela primeira vez quando eu ouvi com essas caixas. Utilizando as caixas aqui para minha realidade, que é como compositor, eu tenho o privilégio de ter essas caixas que me dão o som mais cru, mais real, mais parecido com a fonte sonora, por assim dizer. Eu utilizo, obviamente, como vocês sabem, eu sou guitarrista e então eu utilizo alguns plugins aqui de guitarra para poder compor, para poder gravar. O resultado sonoro que sai das caixas é muito fiel, não vem com tempero, é como se fosse um som mais cru. E é assim que tem que ser, porque se o som vem com muito grave ou muito agudo, ou já vem ali meio mixado, meio temperado, isso acaba por enganar quando você está produzindo uma música, quando você está compondo. No meu caso, eu quero um timbre específico e muitas vezes quando eu já utilizei umas caixas de som, né, não eram monitores, quando eu ia escutar no fone de ouvido ou no monitor de algum outro produtor ou em outro home studio, o timbre não era o que eu tinha planejado. Então essas caixas elas me dão essa fidelidade no timbre
Eu gravo, acabo de gravar e experimento, obviamente escuto aqui nas caixas, e quando vou escutar nos fones de ouvido, vou escutar no home theater, vou escutar em outra caixa, em outra fonte sonora, ou mesmo no som do carro, é muito parecido com aquilo que eu idealizei. Não posso falar sobre mixagem e masterização, porque não é uma área que eu domino. Obviamente entendo um pouco, mas como não sou produtor, então não vou me arriscar aí a dar a minha impressão sobre isso. As pessoas me perguntam sobre a minha opinião se a aquisição dessas caixas é uma boa aquisição. Bom, eu obviamente, depois de ter experimentado aí mais ou menos, eu tenho essas caixas, já tem aí algum tempo. Eu não me lembro exatamente desde quando que elas estão comigo, mas eu acho que já tem quase um ano que eu estou utilizando. E posso dizer que sim, vale muito a pena. Pelo preço que eu vi, o valor que ela é aí no Brasil e aqui também, e aqui na Europa, eu acredito que sim, é um custo-benefício brutal, porque te entrega um produto pelo preço que é muito baixo, uma qualidade muito alta. Então eu recomendo, obviamente recomendo, porque vale muito a pena. Eu me lembro quando eu comecei a compor, eu não tinha acesso a equipamentos como este pelo preço que ele está sendo vendido agora. Vamos lá, eu vou tocar um pouquinho com as caixas para você poder ouvir o som como é que é. E não sei, é meio estranho, né, fazer isso, né, porque não acredito que vai soar e vai depender muito de como você vai ouvir aí. Mas vou lá, vou botar para tocar a caixa um pouco aqui para você poder ouvir o som real aqui das caixas. Estou aqui em frente às caixas, pronto aqui para testar. Tô abrindo um plugin aqui que eu uso bastante, que eu gosto de usar bastante para tocar guitarra com ele. E vou tocar um pouco aqui para vocês sentirem o som. É o som na altura que eu sou acostumado a tocar, o volume. E eu moro, agora não vivo mais em um prédio, mas vivo aqui numa casa que é chamada estilo Germinada. Basicamente quase igual a um prédio, que eu tenho pessoas que moram tanto em cima quanto dos lados, na verdade do lado. Então não posso tocar muito alto para não atrapalhar os vizinhos. E também não posso, também não posso tocar muito baixo, porque eu preciso ouvir como é que tá o som, né? Então vou tocar aqui mais ou menos na altura que eu sou acostumado a tocar, e para você poder dar uma sacada aí como é que tá o som. Deixa eu pegar a guitarra aqui. Um segundinho. Aqui. Bom, vou tocar com ela sem colocar ela aqui. E já está. Vamos só um pouco. É sempre assim. Não é só estirar aqui. Pronto. Tirei. Coloco de volta. Primeiro eu vou tocar só a guitarra pura. E daqui a pouco eu coloco um playback aqui pra tocar junto. Então esse é o som que eu escuto aqui quando eu tô tocando guitarra em casa. E ó, já não soa nada, né? Ainda bem que não tem nenhuma interferência. Quer dizer que a guitarra é boa. Agora apareceu o som. Esse é o som. É muito bom. Deixa eu trocar o timbre aqui só para vocês poderem ter uma diferença dos timbres. Também eu vou colocar na tela para vocês verem qual o plugin que eu estou usando. Estou usando o plugin STL Tonalite, eu não sei. Mas é da empresa STL. Não sei como é que pronuncia. Meu inglês não é lá essas coisas. Mas é o que está aparecendo na tela para vocês agora aí.
mudar aqui, colocar outro. Deixa eu ver... Eu gosto desse aqui. É um cleanzinho. Tô aqui já viajando. Deixa eu colocar aqui agora com um playbackzito aqui pra gente ouvir com playback. Deixa eu escolher um timbre aqui pra tocar com playback. Deixa eu ver... Tem que ser esse aqui, né? Eu acho que tem que ser esse. Acho que tem que ser esse. Deixa eu abrir aqui um playback. Só um segundinho. Já está aqui. Um jeito. Vamos lá, colocar mais na frente aqui. Vamos ver se eu lembro dessa música. Vou tocar um pouco errado aqui. Ops. Deu uma travada aqui. Vou de novo. É isso aí. Toquei um pouco aqui, não me lembro do tema exatamente como é. Preciso treinar. Mas é isso. Esse é o som real aqui da MR4, da Edifier. E espero que você tenha tido aí possa ter escutado. Espero que o som chegue aí bacana para você escutar. Espero que tenha gravado aqui também. E gravou. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer o CCC, curtir, compartilhar e comentar da maneira que você quiser, da ordem que você quiser. Me siga nas redes sociais, Marcelo Alves Guitar, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube e até no TikTok. Espero te ver logo mais aqui no meu canal. Também faço convite para que você possa assistir outros vídeos que tenho aqui. Tem um clipe que acabei de lançar e acredito que se você está aqui, acredito que você vai gostar. Um forte abraço e nos vemos.